Oi, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero agora pedir para vocês dar um like, se inscrever aí no meu canal Planeta Verbo e pedir para você compartilhar. Se você se inscrever, no sininho você ativa todos, porque aí vocês recebem todas as publicações do meu vídeo. Não se esquecendo, meu nome é Andréa Juliana, tá? E roda a vinheta. Bom, eu queria dar um breve testemunho da minha vida. É uma coisa rápida, tá? Mas que eu me lembrei disso e falei, nossa, eu preciso testemunhar isso porque é uma coisa assim de Deus mesmo, né? Porque na palavra de Deus diz o seguinte em Efésios capítulo 1, tá? Vou pôr na telinha para vocês, capítulo 1 e vou ler do versículo 3 ao 4 para vocês poder entender, tá? Efésios capítulo 1, estou aqui com esta Bíblia Sagrada aqui, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em caridade, ou seja, em amor, né? E nos predestinou, né, para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vou colocar aqui na tela o que é beneplácito para vocês. Vocês viram o que está escrito aqui? Interessante, né? Que antes da gente aceitar Jesus Cristo e resolver andar no caminho dele, por exemplo, eu aceitei Jesus Cristo quando eu tinha mais ou menos 25 anos. Então, meus amados irmãos, eu estava lembrando de algo que aconteceu comigo. Foi em 95, quando eu trabalhava eu trabalhei no hipermercados, num hipermercado bem grandão que fica no shopping, no Rio Preto Shopping Center, aqui em São José do Rio Preto. E eu me lembrei de um ocorrido que aconteceu comigo e que Deus já estava me protegendo, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos predestinados, aqueles que resolvem, sabe? Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então eu creio que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, não sou eu, mas como você também. Então aqueles que foram escolhidos por Ele, né? Deus protege mesmo antes da pessoa resolver se converter a Jesus e procurar andar nos caminhos dele. Eu creio nisto. Por quê? Porque aconteceu o seguinte comigo. Eu trabalhava nesse hipermercado como auxiliar de escritório, né? Às vezes tinha que descer no caixa quando lotava, né? Porque o hipermercado é muito grande, né? E eu tava lá arquivando umas notas fiscais naquelas pastas de correr, sabe? Daqueles arquivos, daqueles armários antigos, que hoje acho que nem sei se tem esses armários, né? Aqueles armários antigos onde você pendura as pastinhas de correr, né? E eu estava lá arquivando esses papéis. E em cima do armário tinha uns livros, umas pastas, não sei. E de repente a gaveta emperrou. E o que aconteceu? Eu puxei e fiz assim, pá, bateu, né? E esses livros, como o armário estava encostado bem assim, rente a uma janela que tinha atrás, uma parede e uma janela assim, e a janela estava aberta, o livro caiu no teto desse hipermercado. E a direção desse teto dava lá embaixo, né? Porque eu estava no primeiro andar praticamente, porque tinha umas escadarias para gente subir lá, e o escritório ficava em cima e embaixo era o supermercado. E aí, naquele ponto ali, ficava o teto do açougue,
onde as pessoas iam comprar carnes, né? Então, porque cada supermercado tem a sua repartição, né? Então aquela repartição era assim, ela dava direto no teto do açougue. E então eu tinha essa idade, mas eu era muito inocente. E aí eu tava lá. E aí essa pasta caiu no teto e eu falei, nossa, e agora, meu Deus? Minha chefe vai ficar brava comigo, né? A minha chefe, os chefes imediatos, né? Que eu fiquei preocupada. O gerente não estava lá no momento, né? Porque eu trabalhava das 2 às 10 da noite, né? E aí a parte de contabilidade, ali dentro da mesma sala, mas dentro da sala tinha uma outra salinha de vidro onde ele ficava ali fazendo a contabilidade. Ele era contabilista, né? Caiu lá no teto, como que eu faço? Eu vou lá pegar. Aí ele falou, vai, pode ir, mas ele falou brincando. Eu achei, o tom que ele falou parecia verdadeiro pra mim. E eu falei, tá bom, vou lá pegar. E acho que ele achou também que eu falei brincando, tá bom, eu vou lá pegar. E aí eu fui, né? Aí a janelinha tava aberta porque a pasta caiu lá. Eu peguei e resolvi ir lá pegar. Fui pegar. Prepare-se, a festa vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fui pegar, aí eu passei pela janelinha e na janela tinha uns negócios de ferro assim, né? Umas coisas de ferro assim em forma de triângulo, né? E aí eu falei assim, eu olhei assim, parecia, pra mim aquilo era um teto de estuque, mas não era um teto de gesso. E aí eu peguei, segurei num ferro. E aí depois eu, não sei porque eu falei assim, eu vou segurar aqui também, né? Aí eu pus um pé. Quando eu pus no outro, meus amados, caiu tudo pra baixo, fez plá! Aquilo eu assustei, caiu tudo pra baixo. Os açougueiros que viu o teto caindo, eu só olhei assim pra baixo e vi eles correndo. Tinha uma mulher ali. E eu fiquei segurando com os pés na parede, parecendo uma Mulher-Aranha. Eu segurando no ferro assim. E aí eu perdi o sentido na hora, assim. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Fez barulho no supermercado inteirinho, porque é um hipermercado grande. Então o eco foi até lá no final. Então aí a chefia saiu correndo, né? Pra ver o que é que tinha acontecido ali, né? Aí veio o subgerente lá, o encarregado ali daquela repartição. Olhou pra cima, viu eu assim. Falou assim, Andréinha, o que você tá fazendo aí? Aí eu não conseguia nem falar. Aí ele falou pra mim, sobe. Aí eu peguei e fui subindo, que nem a Mulher-Aranha, assim. Subi, entrei, né? Tava verde, branca, azul, de medo. Já pensou se eu tivesse caído? Eu teria caído no carrinho da mulher ali,
tinha um carrinho ali embaixo e teria me estrupiado toda, claro. Me cortado, sei lá, poderia ter morrido, batido a cabeça no carrinho, sei lá. A gente não sabe, né, o que poderia ter acontecido, né, porque eu teria caído numa altura de mais ou menos não sei se dava uns 3 metros ali, né, não é muito a altura, mas ali a forma como estava tudo ali, né, eu teria me machucado bastante. E aí então, Deus foi tão maravilhoso que eu falei, nossa, agora eu vou ser mandada embora. Aí veio o subchefe do gerente, e aí ele chegou ali pra mim, ficou olhando com uma cara de sério, né? E eu, branco, azul, verde, falando, agora ele vai me mandar embora. O coração batendo a 1000 por hora. Aí ele pegou, olhou pra mim assim. E aí começou a dar risada. E rir, ele não conseguia parar de rir, ele olhava pra mim e ria, dava muita risada. Aí eu falei, desculpa, foi sem querer, eu fui catar as passas lá. Mas tem um eletricista, ele podia ter pego, no outro dia ele pegava, André, não tem problema. Aí eu falei assim, agora o que você vai fazer comigo? Ele falou assim, eu vou descontar do seu pagamento o gesso que foi quebrado. Aí depois ele falou assim, eu tô brincando, é gesso. Fica tranquila, tá tudo bem. Aí eu falei assim, não vai me mandar embora? Não vou te mandar embora não. Aí fiquei mais um tempão lá, né? Trabalhei bastante, trabalhei quase 1 ano lá, entendeu? Porque eu era uma boa funcionária, graças a Deus, né? E ele viu que foi uma inocência da minha parte, mas Deus, eu tô querendo dizer que Deus me livrou, né? Então por isso que eu li essa passagem da Bíblia que diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, né? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu não tinha aceitado Jesus Cristo, né? Eu ainda estava prestes a conhecê-lo. Eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar, mas eu não tinha uma intimidade com Jesus Cristo. Aí depois de um certo tempo, em 1996, eu aceitei a Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus, além de ter um plano na minha vida, não deixou com que eu caísse, e glória a Deus, né? Por isso eu agradeço a Deus, porque Ele me livrou, mesmo eu sendo serva dele naquela época, porque eu não o servia, não seguia a palavra do Senhor. Então eu agradeço muito a Deus, né? Glórias a Deus. Espero que isso fique como um testemunho para vocês, tá? E que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, e Shalom Adonai. Que Deus abençoe vocês, tá bom, meus amados? A paz do Senhor.